E aí, pessoal, tudo bom? Vamos então para a nossa segunda aula do curso de microeconomia. Estudaram os conceitos vistos na aula anterior? Os conceitos, quais são os tipos de mercado, a livre concorrência, monopolístico, oligopólio, enfim, monopólio, monopsônio, oligopsônio. Viram quais são os agentes que influenciam no preço, que lutam pelo preço, uns para aumentar, outros para diminuir, certo? Vamos relembra o que nós estudamos, que o agente, o comprador, o consumidor, ele busca sempre otimizar, buscar um máximo de satisfação com a sua renda que é limitada. Ele maximiza a utilidade. Em economia nós falamos isso, maximizar a utilidade, é buscar um bem-estar maior para aquela determinada renda. Já o produtor, a firma, ela busca diminuir seus custos, aumentar a quantidade vendida e o preço, porque ela tem o lucro máximo. E o governo, ele busca o bem-estar social. Aí nós comentamos sobre o ótimo de Pareto, certo? Enfim, que é utópico, mas é previsto pela economia. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a demanda, certo? O que influencia na demanda de um determinado produto. Lembrando que nós vamos estudar a demanda no mercado perfeito, de livre concorrência, no mercado ideal, certo? É raro, é difícil, mas é onde nós vamos concentrar o nosso modelo de estudos. Vamos lá então, pessoal, para a nossa segunda aula? Bom, o que é a demanda? Gravem isso. A quantidade demandada, a demanda, é a quantidade de bens que um consumidor está disponível, no caso aqui o correto seria disposto, foi uma falha minha, disposto a adquirir em um determinado preço. Não é o que ele efetivamente adquire, o que ele compra, é aquilo que ele gostaria de adquirir naquele nível de preço, certo? Enfim, guardem isso. Então, é a quantidade de bens que um consumidor está disposto a adquirir em um determinado preço, ok? Ele está disposto, não significa que ele vá fazê-lo, ele tem a intenção de fazê-lo, ele gostaria de fazê-lo, não significa que irá efetivamente acontecer, ele efetivamente irá adquirir, comprar, certo? Então, não confundir quantidade demandada com quantidade adquirida. Aqueles que farão prova do CESP, gravem bem isso. Isso daqui já foi assunto, já foi afirmativa. Então, quantidade demandada é o que ele está disposto a adquirir naquele nível de preço, certo? Mas o que influencia essa quantidade? Nós temos alguns fatores que vão influenciar essa quantidade que ele está disposto a adquirir. Como, por exemplo, nós temos o preço, tá? A renda. O preço e a renda são aqueles que nós estudaremos na microeconomia. Tá? Nós vamos traçar o gráfico quantidade demandada pelo preço. Via de regra, tá? Como uma norma geral, num bem normal, quanto menor é o preço, maior é a quantidade que nós estamos dispostos a adquirir daquele produto, daquele bem, correto? Enfim, quando se diminui o preço, aumenta-se a predisposição a comprá-lo, a adquiri-lo. A renda também influencia. Quanto maior é minha renda, quanto maior é a renda de um agente consumidor, certo? Mais disposição ele tem para adquirir um determinado bem. Aumentou a renda, ele tende a comprar mais, a adquirir mais. Tende, nós vamos ver por quê. Influenciam os tipos de produtos, que nós falaremos também. Tá? Nós temos produtos de diversos tipos. Temos aqueles produtos que tanto faz alterar o preço ou a renda que não muda a forma que eu vou adquiri-lo. Por exemplo, um bem chamado de inelástico. Por exemplo, sal. Não é porque diminuiu o preço do sal que eu vou comprar mais sal. Tá? Um remédio para dor de cabeça ou analgésico. Não é porque diminuiu o valor do analgésico que eu vou comprar mais analgésico. Então, não tem essa relação com o preço esses produtos. Certo? O clima, por exemplo, casaco, numa cidade como São Luís, que é muito quente, ou Palmas, que é muito quente, ele vai ter uma predisposição a ser adquirido esse produto,
certo? As pessoas estarão dispostas a pagar um determinado valor. Agora, se você vai para um clima muito gelado, você viajou, foi comemorar a sua aprovação lá na França, nos Alpes franceses, a sua predisposição a adquirir um casaco, ela aumenta. Então, o valor que você está disposto a pagar também aumenta. Então, o clima, tá, ele influencia no preço do produto, sim. O regionalismo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro tem uma predisposição a adquirir pequi. Já se você for em Goiás, essa predisposição é muito maior, correto? Então, isso influencia no preço do valor. Evolução tecnológica, certo? Ou seja, quanto mais evoluído é um bem, mais há mais disposição para adquiri-lo, ou seja, para renovar esse seu bem, certo? E assim por diante, há várias outras. O que nós vamos estudar em microeconomia, nas chamadas curvas de demanda, é a relação, tá, da quantidade demandada em razão do preço, ou seja, alterei o preço, o quanto será demandado a mais, certo? Qual é essa relação entre preço e demanda? Vamos ver também como a renda influenciará. Aumentei a renda, o que acontece com essa quantidade demandada? O que vai ocorrer? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Adriano, sempre aumenta? Não, já vimos que há bens que eu posso aumentar a renda, que ainda assim não ocorrerá um aumento da demanda, ou seja, uma predisposição a comprar mais, certo? É o tipo de produto, tá? É um produto normal? O que é isso? É um produto inferior? O que é isso? Vamos ver agora. É um bem de Giffen? Que raios é esse? São produtos substitutos ou complementares? Como vai trabalhar a predisposição a adquirir um desses produtos, correto? E assim por diante. Esses outros fatores, tá, não serão estudados. Via de regra, as bancas não cobram isso daqui. Se elas cobrarem, elas vão falar qual é o impacto disso daqui na renda ou no preço do produto. Então, isso daqui sempre virá relacionado com renda ou preço do produto. Em relação à renda, eu vou chamar atenção para um detalhe, tá? Bovespa, índice Bovespa, o Ibovespa, tá? Que é o índice das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, tá? Para o CESP, um aumento do Ibovespa gera necessariamente um aumento de renda. Para o CESP, aumentou o índice da Bolsa, necessariamente aumentará a renda das pessoas. Só que isso não é um padrão. Isso não é um padrão. Quem adota isso como padrão é o CESP. Muito cuidado com a ESAF. A ESAF já adota o que o mercado adota, certo? Há casos em que o índice Bovespa vai aumentar a renda, há casos que o índice Bovespa vai diminuir a renda. Nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Mas o que eu quero agora, você que fará um concurso do CESP, certo? Guardem isso. Para o CESP, sempre que o índice Bovespa aumentar, aumentará a renda do consumidor. Então, uma relação direta entre aumento do Ibovespa e aumento da renda. É importante salientarmos que isso daqui é um mundo utópico, certo? Nem sempre, nem todos os produtos, eles vão ter essa relação direta. Por exemplo, o que é uma relação direta? Vamos pegar, fugindo um pouquinho da economia, vamos lá para a física. É uma relação direta. Eu aumento minha velocidade, necessariamente eu vou aumentar o espaço que eu vou percorrer. Então, aumentei a velocidade, necessariamente eu aumento o espaço que eu vou percorrer. Ou ainda, eu aumento a minha velocidade, necessariamente eu vou diminuir o meu tempo de percurso. Então, se eu aumento a velocidade do meu carro, o tempo que eu levaria para chegar vai diminuir, necessariamente. É uma relação inversa, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma, como se uma coisa afetasse diretamente ou inversamente na outra. Mas temos que ter cuidado, que, por exemplo, não é porque aumentei a renda que todas as pessoas vão consumir mais carne.
Não há uma relação direta. Ou seja, aumentou a renda da população, todos vão consumir mais carne? Nem todos, porque nós temos os vegetarianos. Certos vegetarianos não vão consumir mais carne porque aumentaram sua renda. A galera que gosta de malhar, correto? Eles vão continuar consumindo frango, certo? E assim por diante. Tá? Mas, como modelo perfeito, conforme eu disse, nós vamos considerar essa relação direta para podermos entender a relação do preço com a quantidade demandada. Ok? Bom, precisamos entender também, diferenciar, para o início dos nossos estudos, os tipos de bens. Nós temos os bens normais. O que é um bem normal? Um bem normal é aquele que, tá? Houve um aumento no preço. Se o preço aumentou, a quantidade demandada vai diminuir. Ou seja, se eu aumento o preço da Coca-Cola, a propensão que eu tenho a comprar Coca diminui, correto? Então, aumentou o preço, diminuiu a demanda. Há uma relação inversamente proporcional. Ou ainda, em bens normais, aumentou a renda do consumidor, a tendência é a demanda aumentar. Tá, beleza. Pode continuar? Tu vai cortar? Beleza. Então, em bens normais, se aumenta a renda, a demanda ela também aumenta. Como assim? Se eu tenho um salário X, certo? Eu costumo ir ao restaurante tantas vezes por mês com a minha família. Se aumentar o meu salário, eu tendo a ir ao restaurante, eu tenho uma propensão a ir mais vezes a um restaurante, correto? Então, em bens normais, se o preço aumenta, a demanda diminui. Se a renda aumenta, a demanda também aumenta. Entenderam? Bom, bens inferiores. O que são bens inferiores, Adriano? São aquelas marcas que nós consumimos, aqueles tipos de produtos, porque a nossa renda não nos permite consumir um melhor, correto? Então, por exemplo, o que é, no caso do bem inferior? Vamos supor que eu não seja processado por isso, um refrigerante Pitula. Pitula, certo? Ora, se o preço da Pitula aumenta, eu tendo a consumir menos. A minha propensão a comprar diminui, correto? Da mesma forma que um bem normal. Aumentou o preço, diminuiu a demanda, beleza? Agora, se a minha renda aumenta, a minha tendência é deixar de consumir a Pitula. Eu vou substituir a Pitula por um outro refrigerante, pela Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, se eu aumento a renda, a demanda por bens inferiores diminui. Tá legal, pessoal? Então, bens normais e bens inferiores têm a mesma relação. Aumentou o preço, diminuiu a demanda. Tá? Aumentou o preço, diminuiu a demanda. Minha propensão a pagar, seja uma Coca-Cola ou seja uma Pitula, aumentou o preço da Coca ou da Pitula, a minha tendência é consumir menos Coca ou menos Pitula. Beleza? Bom, agora, no bem normal, se aumenta a minha renda, eu tendo a consumir mais daquele bem. Tá? No bem inferior, se aumenta a minha renda, eu tendo a consumir menos daquele bem. Tá legal, pessoal? Bens de Giffen, certo? Isso daqui é um modelo. Isso daqui é um modelo, bem como tem o tal de bens de Veblen, que nunca caiu em prova nenhuma, raramente vocês vão encontrar em livros, mas volta e meia, um ou outro aluno pergunta, o que é um bem de Veblen? Correto? Não existe nem modelo para isso, não foi aceito academicamente. Mas o tal do Google nos leva a pesquisar e aparece lá, só que academicamente não foi aceito, correto? O bem de Giffen, tá? Ocorre o seguinte, quando o preço aumenta, a tendência da demanda é aumentar também. Como assim? Aumentou o preço, eu vou consumir mais? Vamos pegar um modelo. É dificílimo até mesmo de dar exemplo, mas vamos pegar um modelo. Vamos supor uma família
pobre, com uma renda baixa, tá? E ela tenha 10 dinheiros para comprar comida todos os dias. 10 dinheiros, certo? Ela gasta com farinha para fazer lá a mistura, ela gasta 4 dinheiros. 4 dinheiros quaisquer. E ela gasta com outro tipo de alimento, vamos supor aqui, certo? Um feijão, todos os dias, 6 dinheiros. Então ela só tem dinheiro para comprar farinha e feijão, certo? Vamos supor que o preço da farinha aumente para 5. Como aumentou para 5 e ela só tem 10, ela não pode continuar consumindo feijão, certo? Porque a conta não bate. 5 mais 6 vai dar 11. Ela só tem diariamente quanto? 10 dinheiros. Então o que tende a acontecer, para ela vai ter que suprir o feijão, ela tende a comprar mais farinha. Ou seja, ela dobra a sua quantidade de farinha, para ela se alimentar da mesma forma, não com a mesma qualidade, mas ter o mesmo volume de alimento. Como eu falei, isso é um modelo. Dificilmente consegue se demonstrar isso na prática, mas é um modelo matemático, são os chamados bens de Giffen. E, obviamente, tá? Se a renda desse bem, dessa pessoa, perdão, dessa família aumenta, a demanda por esse bem diminui, porque ela vai trocar isso daí por outros. Importante lembrar que todos os bens de Giffen são bens inferiores, mas nem todos os bens inferiores são bens de Giffen, ou seja, os bens de Giffen formam um subconjunto do conjunto dos bens inferiores. Tá legal, pessoal? Bom, lembrando que o bem de Giffen é um modelo, certo? É um modelo. A gente vai ver a curva dele, certo? Como é que funciona, mas é importante lembrar que é um modelo. Na prática é dificílimo até de se pensar num exemplo realmente exequível, diário, que você consiga praticá-lo de fato. Tá bom, pessoal? Bom, bens complementares. Não confundir bens complementares, tá? Ia comentar sobre o bem substituto, tá? Mas bens complementares. Bens complementares são aqueles que, à medida que aumenta o consumo de um, eu preciso aumentar do outro. Por exemplo, tá? Um exemplo de bens complementares. Celular e capinha de celular. Tá? Celular e capinha de celulares. Ou seja, à medida que se vende mais celulares, serão vendidas mais capinhas de celulares, correto? São bens complementares. É muito comum aparecer nos livros feijão e arroz, que o brasileiro gosta dessa mistura. Se consome mais arroz, se consome mais feijão, correto? Ou ainda, aparelho de DVD e DVD. Quanto mais aparelhos de DVD se vende, mais DVDs são vendidos, porque são complementares, ou seja, eles estão diretamente relacionados. E aí, essas relações existirão. Aumentou o consumo de um, aumentou o consumo de outro. São bens, via de regra, bens normais. E bens substitutos. Não confundir bens substitutos com bens inferiores. Tá? Eles estão no mesmo patamar de qualidade. O bem inferior, quando eu aumento a renda de um, certo? Eu aumento a renda, eu diminuo a quantidade de bens inferiores e passo a consumir mais bens normais. Agora, os bens substitutos não, eles estão no mesmo patamar de qualidade. De qualidade. Correto? Bom, e, óbvio, à medida que eu aumento o consumo de um, tá? Se eu aumento o consumo do bem A, eu vou diminuir o consumo do bem B, certo? Por exemplo, vou ao mercado, tá? Vou ao mercado. Aí tem promoção de cerveja, que eu gosto pouco. Tem lá
a Budweiser e a Stella Artois, duas que eu gosto muito, são bem substitutos. São bem substitutos. Quanto mais Estelinha eu compro, menos Budweiser eu levo. Ou seja, aumentei uma, diminuí a outra. Isso vai depender do preço. Então, se o preço da Estelinha tiver menor, eu tendo a levar mais Stella em detrimento a levar a Budweiser. Agora, uma não é inferior à outra, elas estão no mesmo patamar. O que vai determinar o consumo é o preço, a diferenciação de preço entre elas. Agora, é diferente de comprar, sei lá, uma Glacial, uma cerveja Glacial e uma Heineken. A Glacial ela é um bem inferior. Tá? Normalmente nós vamos comprar isso como uma regra geral quando a renda é pequena. Nesse caso eu prefiro Coca, água, certo? Quando há uma diminuição da renda, você tende a comprar o bem inferior, ou seja, você vai consumir Glacial. Aumentou a renda, você vai substituí-la por uma cerveja mais cara de melhor qualidade. Veja, elas não são substitutas, elas não estão no mesmo nível de qualidade, correto? Tá? Então ali não é uma disputa somente pelo preço. Nos bens, tá, inferiores e normais, a relação aqui é de renda. À medida que eu diminuo minha renda, eu tendo a consumir bens inferiores. À medida que eu aumento minha renda, eu tendo a consumir bens normais. Então, a diferenciação aqui é na renda. Já os substitutos, a diferenciação está no preço. Eles estão no mesmo patamar de preço. Estão no mesmo patamar de preço, correto? De qualidade, perdão. Só que se um está mais caro do que o outro, eu vou determinar minha escolha a partir do preço que é praticado entre esses bens, ou seja, de um e de outro. Eu tomo minha decisão a partir. O mais barato eu tendo a comprar mais. Tá legal, pessoal? Pois bem, senhores, esses conceitos que nós estudamos aqui, que são extremamente importantes para a nossa próxima aula, tá? E fazendo uma revisão, o que é a quantidade demandada? É a quantidade que eu tenho propensão, que eu estou disposto a adquirir em um determinado preço. Ou seja, naquele preço eu estou disposto a adquirir tantos quilos de carne. Naquele preço eu estou disposto a adquirir determinado automóvel. E assim por diante. Certo? Os fatores que vão influenciar nessa propensão a adquirir são o fator direto, o preço, correto? Outro fator, a renda. Lembrando que para o CESP, aumento do Ibovespa significa aumento da renda. Então, aumentou o valor das ações na Bolsa de Valores, o índice Ibovespa disparou, tá? O CESP entende que houve um aumento da renda da população. Mais à frente nós vamos ver que é só o CESP que entende isso. A ESAF não tem esse entendimento, mas nós vamos ver o porquê em aula mais à frente. Então, só peço um pouco de paciência. O que eu quero que grave agora é o seguinte. Para o CESP, aumento no índice Bovespa significa aumento da renda. Tá legal? O tipo de produto, o tipo de bem, pode ser um bem normal, um bem inferior, um bem de Giffen, né? Bens complementares, perdoe-me, ou bens substitutos. Correto? Tipo de bem vai influenciar na demanda. Tá? O clima, vimos, tá? No exemplo que eu citei, casaco. A propensão a comprar casaco em Palmas é uma. A propensão a comprar casaco em, sei lá, Rio Grande do Sul é outra. Ou seja, pelo clima vai influenciar nessa propensão, nesse preço, beleza? O regionalismo, tá? Em Goiás o pequi é adorado, é patrimônio goiano. Mas tu vai para o Rio de Janeiro, quase ninguém conhece o pequi. Então a propensão a comprar, a disposição a comprar, adquirir, a demanda é diferente em Goiás e diferente no Rio de Janeiro. A evolução tecnológica, certo? Um iPhone X, há uma predisposição diferente de um Nokia lanterninha, que tem o jogo da cobrinha, o melhor celular que já surgiu, correto? Enfim, vimos os tipos de bens. Bens normais, que formam um grande conjunto de bens, são aqueles que, à medida que eu aumento o preço, eu diminuo a propensão a comprá-lo. Tá? Mas, à medida que eu aumento a renda, eu aumento a propensão a comprá-lo. Uma carne de primeira, filé mignon, aumentou o preço do filé mignon, eu tendo a comprar menos.
tá? Mas aumentou a minha renda, eu tendo a comprar mais, certo? Os inferiores, tá? Mantém-se a relação preço e demanda. Aumentou o preço, diminui a demanda. Por exemplo, pitula, que eu não seja processado pela pitula. Aumentou o preço da pitula, eu tendo a consumir menos pitula. Porém, aumentou minha renda, eu tendo a consumir menos pitula, eu tendo a deixar de consumir, certo? Bens de Giffen, lembrando que é um modelo, vocês têm que ter isso como modelo matemático. É aquele que aumenta o preço, aumenta a demanda. Normalmente acontece em famílias extremamente pobres, que têm uma renda extremamente baixa, que a limitação dela, que aquela renda normalmente é utilizada para o consumo de alimentos. Tá? E pegamos o exemplo, certo? Enfim, todo bem de Giffen é um bem inferior. Nem todo bem inferior é um bem de Giffen. Então, os bens de Giffen formam um subconjunto dos bens inferiores. Beleza? Bens complementares é quando a demanda por um acarreta na demanda por outro. Ou seja, minha propensão a comprar um aumenta a minha propensão a comprar o outro. Se eu quero comprar mais celulares, tá? Aumenta a minha propensão a comprar mais capinhas de celulares, beleza? Se eu quero fazer mais churrasco, fazer churrasco mais vezes no meu mês, ou seja, minha demanda por churrasco aumenta, minha demanda por carvão também irá aumentar, correto? São bens complementares. E os substitutos, que eles não são necessariamente inferiores, certo? Os substitutos estão no mesmo patamar de qualidade. O que diferencia a escolha do consumidor por um ou por outro é o preço de cada um deles. Como exemplo, tem lá as cervejas Budweiser e Stella. A priori, elas estão no mesmo patamar de qualidade. O que vai definir se um consumidor vai escolher a Budweiser ou a Stellinha é o preço de cada uma delas. Ok, pessoal? Então, senhores, fechamos agora mais uma aula do nosso curso de microeconomia. Estudem, façam as tarefas, as questões de concurso. Agradeço a participação de todos e até a próxima, pessoal. Um forte abraço.